E, aliás, deixe-me recuperar só aqui a intervenção aqui do professor Ricardo Pinheiro, porque ele há pouco tocou num ponto também muito interessante, que foi a questão das sanções e da questão do petróleo. E realmente tem toda a razão. Eu subscrevo integralmente a opinião dele no que diz respeito a esta questão das sanções, porque é tocar naquilo que é sensível para criar uma ruptura nas relações entre a Rússia e também a União Europeia. E agora é por isso que a famosa visita de Vladimir Putin, relâmpago, inesperada, agora a alguns países no Médio Oriente, é por isso que nós agora estamos a assistir àquilo que se chama de o fight back, que é o contra-ataque. E aquilo que é o contra-ataque neste momento é que, segundo fontes russas afirmam, é que estas visitas de Vladimir Putin deveram-se, e sim, à tentativa de persuasão de países como a Arábia Saudita, sobretudo, o maior produtor de petróleo, para quem não sabe, a poderem recusar as transações em dólares. Porque a Arábia Saudita já veio dizer ao exterior, há muito tempo, que a partir de agora vai negociar com a China em yuan e tudo mais, mas na prática continua ainda a transacionar em dólares. E aquilo que Putin, se diz que Putin foi fazer a estes países, foi exatamente forçá-los ou obrigá-los, de certa forma, convencê-los, obrigá-los não, foi muito ousado da minha parte, mas convencê-los a poder passar a transacionar nas moedas nacionais. Porque se o fizer, aí sim, aí é que nós vamos perceber para quem é que são as verdadeiras sanções. E aí vamos perceber a diferença entre uma Rússia que tem realmente capacidade para poder ser autossuficiente, e os mais recentes indicadores atestam isso mesmo, o crescimento da receita do Estado cresceu exponencialmente e não foi derivado da indústria fóssil. Foi exatamente de todas as outras indústrias que se foram desenvolvendo desde o início da aplicação das sanções, ainda desde 2014, e que agora, no último ano e meio, quase 2 anos, acabaram por ganhar uma outra força e que têm contribuído para os cofres do Estado. Os Estados Unidos não têm essa capacidade, a União Europeia também não tem essa capacidade. Quando países como a Arábia Saudita passarem verdadeiramente a transacionar e a vender petróleo, sendo uma moeda que não seja o dólar, a partir daí nós vamos começar a ter um problema. E este é um aspecto que preocupa bastante Vladimir Putin. Agora, aqui na Europa, mas o Sr. Comandante acha que isso aqui é discutido? Acha que alguém sequer pensa o que é que nós, Portugal e União Europeia, poderemos perder com tudo isto? É que nós estamos também totalmente dependentes do dólar. O euro segue muito por arrasto daquilo que é a evolução e o percurso do dólar. Nós não nos podemos esquecer que o petróleo continua muito dependente daquilo que são os mercados bolsistas e o que são as bolsas de valores dos mercados ocidentais. Foi isso que os Estados Unidos conseguiram na década de 80 e é por isso que, para quem não sabe, é daí que vem o nome petrodólar. Porque o petróleo, o mercado do petróleo, a partir do momento em que passa a ser transacionado e torna-se dependente, transacionado em dólar, e passa a tornar-se dependente também daquilo que são as flutuações das moedas europeias e das moedas ocidentais e dos Estados Unidos, a partir daí, e sim, uma coisa está automaticamente associada à outra e gera riqueza para pelo menos dois. Os Estados Unidos e o segundo, a Arábia Saudita. O problema é que nós agora temos uma liderança na Arábia Saudita e uma liderança nos Estados Unidos que criam uma oportunidade perfeita para que a Arábia Saudita se descole. Agora resta perceber se a Arábia Saudita pretende manter uma situação que é relativamente disfuncional, mas que lhe dá garantias mínimas, ou se pretende avançar para um outro tipo de estratégia. E se isso acontecer, países como Portugal vão pagar bem caro por isso. Porque um espirro nos Estados Unidos significa que aqui vai ser não uma gripe, mas uma verdadeira pandemia a sério. Portanto, é importante nós pensarmos nisso.